Coloca o vídeo, por favor. Eu vou ser breve na mensagem. Bafos infantis. Um livro. Crianças. Professores de escola dominical e pais anotaram orações de crianças. E criança, eu acho legal ver criança orar. Um menininho de 6 anos diz: papai do céu, nunca me leve para o céu. Em nome de Jesus, nunca me leve para o céu. Mamãe me falou ontem que lá não tem McDonald's. Eu vou fazer o que no céu? Uma menina de 8 anos disse: papai do céu, minha mãe não come quiabo e me bate se eu não comer. Meu pai não quer mais ir à igreja e me obriga a ir com minha mãe. Final da oração dela: papai do céu, me faz crescer logo, porque quando eu for grande, nunca mais eu como quiabo e nunca mais coloco os meus pés na igreja. Tem gente que sai da casa de Deus, fala mal do pastor, fala mal da igreja, reclama com as crianças no carro e quer que elas cresçam gostando de igreja. 1 grama de exemplo pesa mais que 1 tonelada de palavras. Os ouvidos do seu filho podem estar fechados ao conselho, mas os olhos estão abertos. Eu li um livro. Então, irmãos, presta atenção. Eu passei por coisas no passado, eu e a Fernanda, para ensinar a vocês hoje. Tempos atrás, pastor Emerson esteve em casa e falou: André, você sente alguma culpa pelo estado dos seus filhos hoje? Você, quando olha para o passado, você se vê culpado por Gabriel e Miguel estar presos? Eu disse para ele: pastor, é muito complicado, porque eu vim de um lar que meu pai não sabia ser pai, minha mãe não sabia ser mãe, não era culpa deles. Eu vim de uma igreja em que não se ensinava sobre família. Então, os meus erros não foram intencionais. Eu nem me cobro muito por não ter sido um pai tão presente, porque eu não sabia. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza que afetou a vida espiritual do Gabriel e Miguel. Por isso que eu falo para vocês que eu sou uma pessoa que eu não posso julgar muito, eu não posso lançar pedra em quem fala principalmente de mim. As pessoas falam: pastor, estão falando de você, e o que eu posso fazer é orar e suportar e às vezes tentar aconselhar essa pessoa. Mas tem uma coisa que eu lembro muito bem que o Gabriel e Miguel viveu com muita frequência. É o quanto que eu e a Fernanda saíamos de um culto de domingo, de quarta-feira, de uma campanha, às vezes depois de profetizar na igreja, de pregar, de cantar e chegar em casa e brigar. Isso eu lembro. Lembro deles assistindo isso. Outro dia eu estava na igreja do Cleiton Malamão, um casal saindo para uma igreja, mora em frente, brigando na frente das crianças, mas discutindo, indo para a igreja. E eu lembro quanto nós falávamos do culto, do horário do culto, do pastor, da diaconisa, da pregação. E tudo isso dentro de casa, na frente deles. E eles cresceram, achando esse lugar, talvez um lugar de mentira, de hipocrisia, de inverdade. Eu tratei uma menina que foi criada na igreja, o padrasto deu uma de virar pastor, a molestou, a violentou, e um dia ela entrou aqui falando comigo: olha, eu decepcionei com Deus e acho que todo pastor é assim. Eu falei: não, você ficou aqui 5 anos, eu nunca abusei de você. Você não pode generalizar. Mas as pessoas se frustram às vezes com a igreja. Gabi, tempos atrás, falou assim: eu nunca vou casar com um pastor. Eu sei que você passa, filha, você vai casar com um pastor sim. Eu sou uma pessoa muito feliz e muito realizada como pastor, e tudo que eu passo faz parte do ministério. E eu desejo que você case com um pastor, que você tenha em sua vida um pastor, um homem de Deus. Claro, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas em resposta a ela, ao que ela colocou sobre o pastorado. Mas o Gabriel e Miguel, ele vivenciou com frequência a gente falando mal do pastor Darlan, falando mal de igreja. Fazíamos do nosso lar, às vezes, um encontro de irmãos para falar da igreja. Então só tem uma coisa que eu, olhando para o passado, que eu consigo ver que afetou eles. Talvez errariam.
mas não da forma que estão hoje, a forma como a gente brigava, sem fazer questão. E isso é tão interessante, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas o meu pai e minha mãe que saiu de casa com 12 anos e foi para uma casa de prostituição, o meu pai que com 12 anos a mãe dele abandonou e foi morar com outro homem, e o pai dele se matou, e ele com os tios mataram o homem, assassinaram o homem que matou, que a minha avó foi ficar com ele, fizeram uma emboscada e mataram. Mataram o homem, não deixou minha avó ficar com ele, novo, 16, 17 anos fizeram isso, pararam até ônibus de viagem. Assassinaram o homem, porque o pai deles morreram. Até eles, quando iam brigar, eles faziam questão de esperar a gente dormir. Eu acordava com eles brigando, acho que muitos de vocês aqui já viveram isso. Acordar no meio da noite, o que está acontecendo? O pai e a mãe brigando, para não brigar na nossa frente, para não nos expor. Mas eu acordava na madrugada, às vezes com grito, porque a briga ficava intensa, eu acordava. Mas hoje a gente não tem cuidado. Às vezes com o pai que está desviado, o pai que está fraco, já não está indo na igreja, a mãe que não está indo na igreja, a gente chega em casa e começa a fazer comentários. E eu fico apavorado, irmãos. Então a irmã nossa, lá do Malamã, eu vejo postando coisas no Facebook, e só posta versículo contra a igreja, contra pastor, tudo que é contra cristão. Ao invés de nós usarmos as redes sociais para evangelizar os perdidos, a gente fica postando lá coisas que são piadas, jogando indiretas para quem é cristão, para quem serve a Deus. E a gente está ajudando o reino no que? Dividindo, postando coisas contra a igreja. Nada de proveitoso. Só criando contenda, só ali jogando chama, fogo, acendendo centelha ao coração das pessoas para inflamar as pessoas. Então, se tem uma coisa que eu quero dizer para vocês que é danoso para um filho, para uma filha, é um pai e uma mãe que vem na igreja, participa de um culto desse, quando volta para casa, fala sem considerar que eles estão prestando atenção. Lá em casa é incrível. Josué, ele é uma criança superativa. Mas pensa numa criança que se a Fernanda conversar com alguma coisa, ele vem e pergunta, mas é sobre o que isso? Ele está atento a todo tempo. Todo tempo. Se bater no portão, eu posso lá atender, mas ele quer ir para saber quem é. Quem é? Eu falo, não te interessa, cara. Não é para você. Às vezes eu posso até quebrar a cara, porque às vezes alguém está chamando ele lá para alguma coisa, mas sempre falo com ele. Ele vai abrir o portão e vai atender. Mas pensa numa criança atenta. Muito atenta. Eu e a Fernanda tivemos uma briga, ele presenciou essa briga, foi a primeira vez. Ficamos sem conversar 2 dias, e lá em casa é assim. Quando ele erra, eles colocam ele no banco do castigo. Ou dá uma chinelada, é isso, Fernanda? Cadeirinha, disciplina ou chinelada. A Gabi é a mestre dos castigos. Não tomou nenhum castigo quando era pequena, mas ela é mestre para usar isso contra ele. E aí, eu com aquele clima com a Fernanda, né? Eu sei conversar, esse menino me vai na cozinha e fala, pai, pode ir lá agora e pedir perdão à minha mãe. E a Fernanda na sala. E eu falei, Josué, vai fazer outra coisa? Pai, vai lá pedir perdão à minha mãe. Você brigou com a minha mãe, você tem que pedir desculpa a ela. Pegou na minha mão, me levou na sala. Eu pedi desculpa a ela. Ele pegou a cadeira, colocou no canto, falou, agora você senta na cadeira aí, pai. Senta na cadeira aí para você pensar. Eu sentei na cadeira, eu fazendo comida, irmãos. Eu fazendo minhas marmitas. Josué, eu tô com coisa no fogo. Fica aí até dar a hora. Não deu a hora ainda. E eu sentado observando ele. Aí de repente ele falou, pode levantar, mas espera aí. Foi lá, pegou o chinelo, me deu 10 chineladas. Aí a Fernanda falou, ó, isso não, hein? Ou é o castigo ou é o chinelo, hein? Mas ele aproveitou e me deu 10 chineladas. Mas acredita que ele nunca mais falou na nossa briga? Até então ele estava falando para todo mundo, até no colégio, ele desceu na escola falando, meu pai e minha mãe brigou. Mas depois daquilo que eu pedi perdão, que eu aceitei a correção, ele não lembrou mais, nunca mais lembrou. Criança está atenta ao nosso comportamento, gente. E a gente precisa entender que um dos maiores frutos que essa igreja vai ter no futuro
É nossas crianças. É nossas crianças, é o único futuro. E nós precisamos pedir a Deus realmente que eles desejem ser pastores, instrumentistas, missionários, não tenham traumas quanto à igreja. Amém, queridos? Então, cuidado. Vamos ao tema dessa semana? Eu quero criar uma polêmica na tua cabeça. O pastor Joel tem hora que ele coloca a gente no apacentar e numa situação meio complicada. Porque ele colocou, cristãos verdadeiros são como bumerangues, não é isso? Cristãos são verdadeiros bumerangues. Bumerangue todo mundo sabe o que é aqui, levanta a mão. Bumerangue é aquele negócio que você joga e volta, né? Faz tempo que eu não vejo um negócio daqui. E aí ele coloca o versículo de Mateus 11, do fardo. Eu ouvi a pregação hoje dele. Pregou sobre Jesus tirar o nosso fardo, tirar o nosso peso. Fez aplicação para a igreja do Mandaqui. Mas também colocou o versículo que eu vou ler. E ele falou sobre aliança, dentro do apacentai. Só que o texto sugerido e o tema, quando fala verdadeiros bumerangues, está falando do quê? Da nossa vinda para o culto e da nossa ida para o mundo. Da nossa vinda para o culto e da nossa ida para o mundo. Não da nossa ida de desviar, mas da nossa vida cotidiana. A gente vem para a igreja, a gente participa de eventos, mas a gente tem o dia a dia. E como dia a dia, nós somos cristãos no mundo. Nós somos cristãos na sociedade. Então, eu tomei a liberdade de pegar uma linha, de falar sobre essa questão de bumerangue. Trabalhar em cima do tema. Como nós saímos daqui, como nós vamos e como nós retornamos. E é propício, porque essa semana nós tivemos um evento de um cara entrar aqui, complicar o culto, fazer uma bagunça, os diáconos talvez não saber como agir, e agora Isaías vai vir essa semana, ou semana que vem, trabalhar com eles, mostrando dentro da lei que o ambiente de culto é inviolável, como devemos agir numa situação dessa, como o diácono tem que agir quando há um tipo de coisa dessa na igreja. Quinta-feira talvez eu vou trazer uma pregação aqui que eu vou até orar a Deus para que isso não continue no meu coração. Mas vai mexer com a mente de vocês. Talvez eu não pregue, mas se eu falar com vocês que Jesus fez uma arma mesmo, Jesus fez uma arma e ele usou uma arma, só para vocês terem ideia. Cristãos são verdadeiros bumerangues. Por quê? Porque nós viemos aqui, nós participamos de um culto como esse, só que nós voltamos para o dia a dia. E Jesus se preocupou com isso. Mateus 10, a partir do versículo 1. Mateus 10, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 16. E aí eu dou liberdade aos líderes de Gêmeos, porque eu sempre falo para tentarem acompanhar o raciocínio de domingo, mas ouçam lá a mensagem do pastor Joel, leiam o apacentai, aplique ao grupo pequeno aquilo que Deus colocar no seu coração. Isso é uma mensagem para a igreja nessa noite. Eu estou dentro do tema, mas caminhando não numa linha de aliança. E o apacentai vai falar sobre aliança. Eu vou falar sobre como nós devemos agir como crentes no meio dessa sociedade. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade. Repita comigo, autoridade. Presta atenção, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Naquela época, a pior doença que tinha era a lepra. Hoje é o câncer. Câncer, segundo a medicina, ele é incurável, ele é tratável. Ele pode ser monitorado, mas curável não. Hoje temos o câncer. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Pode pular esse versículo aí. Vai para o 4. 5. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Observe que ele deu poder. Ele deu autoridade.
Mas este poder e autoridade estava vinculado a instruções. Como exercer este poder, de que maneira exercer esse poder, de que maneira evangelizar, como eles deveriam se comportar na obra do evangelismo. Então não é só poder e autoridade, é estar caminhando debaixo de uma direção. Quando eu falo para vocês que nós somos uma igreja onde toda a pregação e todo culto tem que direcionar a igreja tem que estar sendo direcionada. Para onde estamos indo? Aonde estamos chegando? Eu não posso chegar aqui no domingo e pregar uma mensagem destoada da visão, daquilo que Deus está construindo em nós. Então ele deu as seguintes instruções. Ele deu poder e autoridade para expulsar demônio, mas ele deu instruções. Não se dirijam gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem. Veja, eles tinham uma mensagem. Nós não temos o apacentar, irmãos. Há igrejas que criticam o modelo nosso de Gêmeos. Chegam a chamar até o apacentar de sentinela dos testemunhos de Jeová. Porque a gente segue um tema. E para eles não pode ter um tema. Mas o Espírito Santo, ele pode, com antecedência, trabalhar no coração do pastor Joel e dirigir as temáticas, porque ele é onisciente, onipotente, e ele deu instrução. Essa é a mensagem. Ele não disse, vocês vão ir e vai ter revelação da mensagem. Ele disse, esta é a mensagem. Eles deveriam falar o quê? O reino dos céus está próximo. Então eles tinham uma direção e eles tinham uma mensagem para ser pregada. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é o quê? O trabalhador é o quê? Então Jesus disse que eles deveriam ser mantidos por aquelas pessoas que fossem tocadas, por aquelas pessoas que fossem curadas, pela casa que recebesse. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno. Não era qualquer casa, irmãos. Olha como é que Jesus, ele dá honra para os seus discípulos. Como é que Jesus, ele põe em autoestima. Ele diz, procure alguém digno, alguém que seja digno. É interessante isso. Fabiano, tempos atrás, chegou em mim e disse, André, e o que eu vou falar aqui é complicado. Muito complicado. O que eu vou falar aqui. Falou, nós já pagamos o Jubracamp, temos que colocar pessoas lá e vocês têm 10 vagas em Pirassununga. Mas eu quero que vocês escolham pessoas lá que vale a pena investir nelas. Leve para lá pessoas que vale a pena investir. E até demos oportunidade de as pessoas darem o nome. Alguns atrasaram, não teve vaga. Mas veja a direção dele. E às vezes a gente peca, erra muito por causa disso. Porque a gente fica com medo de desagradar um ou outro. Mas não é a gente que está falando, não é a gente, é ele que está dizendo, olha, vocês têm que procurar gente digno de estar lá. Digno. Gente que esteja fazendo por onde, buscando a Deus, querendo Deus. O digno aqui é gente que está realmente com sede, com desejo, com o coração ardendo. Não quer dizer que a gente escolheu certo. Às vezes a gente tem parâmetros errados, mas essa foi a ordem que ele deu. E no mínimo a gente tentou fazer isso. Porque também não somos Deus para conhecer coração. Na cidade ou povoado que entrarem, procure alguém digno de recebê-los. Vocês sabem que sempre vem pessoas aqui na cidade para ministrar. Eu quero trazer um casal de pastores para ministrar aqui. Mas quero preparar a igreja, porque eles vão ministrar sexta, sábado e domingo. E vai ser um assunto tão profundo que eu não quero, eles vão vir de longe, eu não quero gastar o dinheiro que eu vou gastar com eles.
para não ter uma participação ativa da igreja, que é o pastor Samuel Suana e a esposa dele, que pregam sobre oração e adoração num nível assim que o pastor Emerson falou que a igreja de Várzea ficou profundamente tocada. É um casal que escreve a nossa revista da Junec, da Jubrac, da Junec, que é a Junta de Educação Cristã do Brasil para Cristo. Ele é o escritor, é um homem bem estudado, é um pastor, mora longe, quase na divisa do Rio de Janeiro. Então eu não quero trazer ele aqui, mas sempre quando vem pessoas aqui na cidade, irmãos, não é por causa da casa, até porque antes deles morarem naquela casa já viam esse costume na outra casa que moravam. Eu sempre tenho mais desejo de deixar na casa do Ricardo e da Joyce do que deixar num hotel. Pastor Emerson tem falado, procura deixar no hotel, porque às vezes fica à vontade, fica isso, fica aquilo. Porque Joyce e Ricardo, eles têm o cuidado de cuidar, de dar todo o cuidado, de dar o melhor realmente. Todos que vieram aqui até hoje nunca reclamaram, aliás, sente vontade de voltar. Então procurem, digno de recebê-los, e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saudem-na. Se essa casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, olha como é que isso é sério, que a paz retorne para vocês. E eu tenho o costume de entrar numa casa e dizer, paz seja nessa casa. Às vezes eu nem falo abertamente, mas quando eu piso, eu falo no meu interior, paz seja nessa casa. Se alguém não os receberem, e nem ouvir as suas palavras, preste atenção, sacudam a poeira dos pés quando saírem. Bata os pés, sacudam. Vire contra aquela casa e faça assim, ó, sacuda. Quando saírem daquela casa ou cidade, olha só, eu digo a verdade, no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. Aqui está uma coisa, que Deus, eu não gosto de estar falando. Aliás, nesses 14 anos aqui, eu acredito que eu não gosto de intimidar, mas para pessoas que acham que pastor, para que pessoas chamadas por Deus não tenham autoridade para amaldiçoar, tem que ler mais a Bíblia e prestar atenção no que Jesus disse. Aliás, nem vou dizer que tem autoridade para amaldiçoar. Quem rejeita o evangelho que é pregado por alguém, zomba e escarnece, e você vira para aquela pessoa e você se irrita e diz, olha, eu não prego mais para você. Olha o que Jesus está dizendo, olha, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade ou a casa. Agora preste atenção no versículo 16. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Olha só como é que é complicado. Olha só o que causa na cabeça. Como é que é ser prudente como uma serpente e simples como uma pomba? Como é que se faz esse contraste? Dois animais totalmente diferentes. Você pega uma pomba no jardim, se você jogar um milho, uma criança pega ela na mão. A pomba é uma coisa mais simples de você pegar ela, de você catar ela. É um animal inocente, é uma ave que é pega por uma criancinha. Nós andamos no jardim e a gente vê ela chegando tão perto. Mas eu pergunto para vocês, você anda pela cidade? Quantos aqui em Pirassununga já viram uma cobra, uma serpente? Levanta a mão. Mas temos pessoas aqui que nunca viram. Quantos viram mais de uma? Levanta a mão. Mais de 3? Mais de 4? Ô louco, tem gente que mora num cobral aí. Fala onde você mora, onde você passou, que pelo menos a gente já vai demarcar esse lugar para não ir. Botar no portal Pirassununguense.
Mas veja, eu tenho 46 anos. Poucas vezes na vida eu vi uma cobra, achei uma cobra. Tenho lembrança de uma cobra. Na Índia é comum. Porque o povo indiano adora lá a cobra e trata ela como um animal tranquilo e ela fica lá no meio deles. Mas eles adoram ela. Se você matar uma cobra, você vai preso. Mas se ela fosse morta constantemente e desse paulada nela, ela não ia ali nunca mais. Elas sumiriam. Porque serpente, ela é prudente, ela é astuta, ela fica num lugar escondido, ela se enrola, preparada para o bote. Você raramente, quando você acha uma serpente, é por sorte, você está ali no mato e de repente você fala, olha só, que tinha uma cobra, eu nem estava vendo, ela está disfarçada. Veja, irmãos, que às vezes Jesus ele vai falar assim, olha, vocês têm que ter um equilíbrio. Você não pode ser cristão só pomba. Você não pode ser cristão só purinho, só simplesinho, tudo é amor, tudo é paz e amor, tudo... Não, vocês não podem ser enviados para o mundo desse jeito. Lembra que nós somos como crentes? Bumê. E muitos não voltam porque vai só como pomba. Aí fica ruim ser crente, porque é só pancada. É só lambada, é só prejuízo. Todo negócio que eu vou fazer, eu tenho que tomar prejuízo, eu não posso correr atrás, eu não posso processar, eu não posso me posicionar. Veja que Jesus ele põe um contraste para os discípulos. Ele está dizendo, olha, vocês estão indo por meio de lobo. Ele poderia dizer, vão pronto para morrer como uma pomba. Vocês vão estar lá. Olha aí o versículo 17, olha lá o versículo 17. Repita comigo, tenham cuidado. Tenham cuidado. Então volta no 16. Presta atenção, ele deu poder, ele deu autoridade, mas ele deu direções. Ele disse, vocês precisam, tem a nossa parte, irmãos. Tem a nossa parte. Ele está dizendo, vocês têm que ser prudentes como uma serpente. Vocês têm que ter a prudência da serpente. Vocês não podem ser nem muito um, nem um outro outro. Vocês têm que buscar o equilíbrio entre a pureza da pomba, mas ao mesmo tempo da esperteza da serpente. A Val foi caminhar no campo ontem, deixou a garrafinha dela d'água lá, bonitinha, e perguntou, cadê minha garrafinha? Roubaram. Eu falei com ela, por que não rouba a minha garrafa? Olha que garrafa feia ali. Quem vai querer aquela garrafa? Em cima de uma bicicleta feia. Agora leva uma garrafinha toda bonitinha. Pombinha, irmãos, pombinha. Aí passou lá um abutre, um gavião, levou a garrafinha. Deve ter ido até em casa falando com o Roberto daquela garrafa. O Roberto morrendo de frio. Minha garrafa, Beto, minha garrafa. E achando que eu que escondi ainda. Veja, tem cristão que ele é inocente. Ele fala assim, irmão, você é uma pombinha? Só que Jesus também falou que a gente não deve ser só cobra. Olha, toma cuidado. Porque tem irmão que é uma serpente nata, a natureza dele. Então observe. E aí, Fernando, presta atenção, hein? Porque a Fernanda vai falar assim, você não pode ser desse jeito. Você foi lá, você fez isso, você fez aquilo, que não sei o quê. A gente tem que ter esses dois lados. Onde eu passei por uma situação dessa. Eu fui atrás do cara da cesta. Lá eu fui uma serpente. Veio 3 casas em cara, eu virei uma pombinha. Pensa numa pomba mansa, um cara manso, tranquilo, 3 caras ali. Pai, eu só, meu amigo, meu amado, meu querido, te conheço. Isso é um plano na tua vida. Virei pomba. Mas num dia antes eu era uma cobra. Pensa numa serpente. Então nós temos que saber manter o equilíbrio. Deus vai guardar a minha casa. Deus vai guardar a sua casa. Mas faça o possível. Faça o que é prudente. Não é que Deus vai guardar, você vai deixar a sua casa aberta, você não vai colocar, você não vai cuidar, você não vai colocar um trinco.
Irmãos, o crente tem hora. Eu lembro que lá no Rio a gente evangelizava na roça. Esse dia foi demais. Esse dia tiraram o pastor da linha. Eu nunca vi tirar o pastor da linha, mas tiraram o pastor da linha. E eu ia evangelizar numa roça com a Fernanda, um lugar longe. Eu e meus irmãos de caminhão. Nós entrávamos em cada lugar deserto, cada sítio, cada fazenda. E um dia reunido no auditório, eu, pastor, os obreiros, os homens. Aí eu falei, pastor, eu quero fazer uma pergunta ao senhor. O que é? Eu estou com a Fernanda lá no meio daquela roça lá, na fazenda São João, que o senhor sabe. Aí um cara vem estrupar ela. O que eu faço, pastor? Eu vejo o cara fazendo e... ou vou em cima do cara, proteja a minha mulher. Aí estava lá um irmão e falou assim, ora a Deus por livramento. O pastor falou, tá maluco? Dá aqui, ó. Irmãos, aí pegou fogo. Dá aqui. Aí o pastor falou, mas o cara pode estar com um pau na mão, na hora não ter precisão, acertar uma paulada e matar. O pastor falou, o cara vai para o inferno e eu vou para o céu. Tiraram o pastor tanto do sério que tinha um irmão lá que era professor de capoeira, de judô, ele falou, e semana que vem eu quero vocês tudo na capoeira. Eu já mandei, Roberto, você vai comprar 4 spray de pimenta para os diáconos. É sério, vocês vão ver eles com spray de pimenta semana que vem. Porque Jesus mandou ser prudente. O cara entra com a faca, entra com uma coisa, um sprayzinho resolve. Veja que é o equilíbrio. Nós não estamos com a arma, com a faca, é o coraçãozinho de pomba, mas a prudência da serpente. Aí os caras vão querer ser diácono, se eu falar, o cara entrar aí, vocês têm que tomar pancada, tomar facada, tomar isso, tomar aquilo. Os caras desistem do campo, os caras falam, não. Então Jesus está dizendo, eu estou enviando vocês para o meio de... Ele usa a palavra lobos. Como ovelhas para o meio de lobos. Aqui em Santa Fé, eu não vou usar o nome, mas vocês vão relacionar. Tinha um cara que sempre tentou ser vereador. Botava o carro na rua, saía sozinho, veio aqui na igreja algumas vezes. E um dia, eu chamei a igreja, falei, vamos ajudar, vamos eleger, pá, ganhou. Fui na casa dele, sentei na mesa. Ele não gostou. Eu falei com ele, escuta irmão, você é simples demais. Você é muito inocente para política. Estuda, toma cuidado. Não vai com essa simplicidade para lá, que você está no meio de gente que é cobra. Porque ele disse que estava com o coração aberto, amava todos os vereadores. Eu falei, não é assim, você está num lugar perigoso, você tem que ser atento. De repente, é filmado aceitando 10 mil de suborno e acaba a carreira desse cara porque armaram para ele. Armaram para ele. Então Jesus mandou ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Agora, por que Jesus está dizendo isso? Porque senão a gente fica só na malícia. A gente tem que tomar cuidado com esse mundo, que a gente vê tanta coisa errada, que senão, de repente, onde eu estava conversando com Isaías, imagina o cara entra aqui em casa armado, eu consigo, por sorte, desarmar o cara, mas se eu ligar para a polícia, e ele não ter atirado, não ter nada, ele está solto. Mas se eu pegar o revólver da mão dele, dar 2 tiros no vidro da minha casa, dar um tiro de raspão em mim, colocar na mão dele, ele vai preso por tentativa de homicídio e pega 20 anos. E aí? Chama a polícia, o cara é solto no outro dia, entrou para matar, só que eu dei sorte de desarmar ele. Faço isso errado? Minto, oro no outro dia, como é que fica a minha consciência? Como é que eu ajo num momento desse? Como é que você acha que os policiais têm que agir em alguns momentos, sendo crentes, a vida de um policial que vai lá, o cara lá com faca assaltar ele, e se ele mata o cara desarmado, ele vai preso, ele perde o emprego. Você acha que ele não tem que pôr uma arma fria? Então vivemos num mundo, Jesus disse, olha, esse mundo é um mundo de lobo. É um mundo de armação. É um mundo de corrupção. E eu estou enviando vocês por meio de lobo, mas eu quero que vocês não sejam crentes pombas, bestas. Mas também não quero que vocês sejam só serpentes. Eu quero que vocês busquem um equilíbrio entre ter um coração puro, mas ao mesmo tempo se tornarem pessoas ativas, espertas, prudentes, que saibam como agir.
que saibam como se esconder como uma cobra, que saibam sair de situações, que tenham prudência. Então olha só que situação. Porque se a gente não tomar cuidado, vendo o que a gente está vendo por aí, esses dias mesmo, irmãos, eu me peguei fazendo isso, vou até confessar para vocês. Eu fui para o Rio, não tinha visto que a minha habilitação tinha vencido, porque estava naquele projeto do Bolsonaro lá de adiar por causa do Covid, venceu em junho, eu achei que era julho. E aí a Fernanda foi, no meio do caminho eu liguei para o Zé, o Zé falou, tá vencido. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Fernando, olha, você vai ter que dirigir. Mas eu falei, olha, o que acontece se me pegar dirigindo com a habilitação vencida, prende o carro? Não, se tiver alguém do lado habilitado, você vai tomar a multa e a pessoa que está habilitada leva o carro. E eu corri o risco, porque eu sabia que era melhor correr o risco de tomar uma multa do que deixar a Fernanda dirigindo, ela dormir, não tem experiência, era noite, ela sabe disso, quase entrou na traseira de um Fiat. E eu fui dirigindo assumindo risco, porque sabia que eu ia tomar uma multa, que eu ia ter que trocar de lugar com ela, mas graças a Deus, Deus me livrou. Mas você sabe o que passou na minha cabeça quando eu fui com a habilitação vencida? Esse governo está tudo errado mesmo, é tudo uma turma de ladrão, é isso e aquilo. E é esse cuidado que Jesus mandou a gente ter. Jesus disse, olha, vocês estão no meio de lobo, cuidado, para que a atitude deles não tire a pureza do coração de vocês. Ao mesmo tempo, vocês têm que aprender a ser prudente também. Se impor, se colocar, sair de situações. Já viu aquele negócio do crente fazer negócio com outro crente, não fazer um contrato, não se assegurar? Aí você vê gente decepcionada, eu confiei, era cristão, eu aluguei, era cristão, eu fui de boca, era cristão. Você encontra tanta gente decepcionada, irmãos. Porque eu não tomo cuidado, eu tenho que tomar cuidado com a minha fé. Eu estou confiando numa pessoa, mas é um ser humano, que amanhã pode vir me trazer uma decepção tremenda, e aí o meu coração de pomba virá um coração totalmente de serpente. Então Jesus diz, busquem o equilíbrio entre a serpente e a pomba. Vocês sempre têm que ter esse equilíbrio. O quê? Serem espertos, mas com coração puro. Hajam com esperteza, mas o coração sempre tem que se manter puro. A prudência tem que ser da serpente, mas a simplicidade precisa ser da pomba. Sejam imprudentes como a serpente. Ou seja, saibam se esconder, saibam se proteger, saibam... Veja, então tem pessoa que fala assim, Deus guarda a casa. Deus, nós estamos falando, irmãos, quando eu fico besta, quando a gente lê o Salmo 127 de uma forma imprudente. Se o Senhor não guardar a casa, aí te esquece uma coisa. Em vão vigia quem? Tem um guarda sobre o muro, tem a sentinela. Era um muro. Jesus está falando Deus está falando de uma cidade. O salmista está falando da cidade guardada, murada com arqueiro. Ele está falando, olha, não adianta o arco aí, os arqueiros, a sentinela, se Deus não estiver no lugar. Mas era um muro fortificado, havia arqueiros em cima. A gente esquece da sentinela. O Ricardo precisou mudar para onde ele está hoje. Não queria, gostava da casa dele, virou uma necessidade de morar num condomínio, por causa de assaltos que sofreu. Mas era um ambiente legal, acessível a todo mundo. Tinha piscina do batismo, tinha tudo lá. Mas ele teve que mudar da casa dele, pagar aluguel, alugar lá, para ter segurança, para ter prudência. No futuro essa igreja vai crescer, mas isso não impede a gente colocar um segurança, pagar um policial de domingo para guardar a gente num lugar desse, colocar uma segurança. Não pensa que eu não penso nisso. Para esperar fechar o culto, terminar o culto, conduzir quem está com recurso, trazer proteção. Ah, pode acontecer? Pode, mas a gente foi o quê? Prudente. Prudente. Esses dias uma pessoa estava me falando que conheceu uma pessoa pelo Facebook. A pessoa falando das características dela, tal, quem era, que não sei o quê. Aí marcaram o encontro, quando foi encontrar, era uma pessoa totalmente diferente do que estava na internet. Eu já falei com vocês, cuidado com crente Shopee. Os perfis de Facebook hoje, irmãos, pelo amor de Deus.
é filtro puro. Cuidado com crente Shopee. Então seja, Jesus está dizendo, estou enviando para o meio de lobo. Sobe o ministério do louvor. Estou enviando para o meio de lobo. Eu vou deixar esse pepino na mão dos líderes de Gêmeos. Mas sejam simples como a pomba, prudentes como a serpente e simples como a pomba. Ou seja, nós precisamos ter prudência, precisamos ter inteligência, mas nunca agir com malícia, irmãos. Malícia não faz parte da nossa vida. Malícia não. Nós não somos maliciosos, mas temos que ser prudentes. Ou seja, veja que a cobra, quando a gente olha para a serpente, a gente só vê coisa ruim nela, a gente relaciona coisa ruim. Jesus pega algo bom da serpente para aplicar quando ele envia os 12 dizendo, vocês estão indo para o meio de lobo, não vai só como pombinha não, para virar presa fácil e morrer fácil não. Eu não quero que vocês morrem fácil, que vocês pedem. Ele chega a dizer ali, se perseguirem vocês, fujam para outra cidade. Não está mandando morrer, fujam para outro lugar, é só você continuar lendo o texto. Olha, talvez muitos de nós não temos condições de mudar, mas se o país virar comunista amanhã, o Ricardo e a Joyce tiver condição de mudar, eu vou dizer, mudem. Quem tem condição muda, tem que mudar. Precisa ir para outro lugar. Melhorou? Retorna, mas fujam. Mas você vê tanto crente sem prudência, porque ensina na igreja que eles têm que ser como a pomba, só como a pomba. Aí você vê o cristão, é só pombinha. Isso escandaliza às vezes quando a gente chega a falar que a gente tem que ter situações em que nós temos que usar energia, que nós temos que usar prudência, que nós temos que usar a expertise da cobra, da serpente. Mas repito, prudência com pureza de coração. Nunca deixar que este mundo transforme o nosso coração num coração de uma serpente. Aí lascou. Agora eu quero que você vire para o seu irmão do seu lado e fale para ele. Em porcentagem, o que está mais em você? A pombinha ou a serpente?